Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre vacinas, pandemia, epidemia e endemias. Você sabe o que é uma virose? Você já ouviu falar sobre viroses, doenças causadas por vírus de um modo geral, que muitas vezes acometem as pessoas, deixam de cama, muitas vezes hospitalizada, podendo até mesmo causar a morte de algumas pessoas. Muito bem. E você tem medo de vacina? Precisamos entender o que é vacina, gente. A vacina é algo produzido não para prejudicar pessoas. Existem muitos mitos sobre vacina, existem muitos medos e tudo isso muitas vezes não tem nada a ver, podendo inclusive ela ser a solução de muitos problemas, muitas epidemias que acontecem e tudo mais. Saiba por que ela pode salvar a sua vida, então. Vamos falar sobre mitos e verdades sobre a vacina. Primeiro mito, as vacinas podem causar autismo? Nada a ver, tá, gente? As vacinas não têm a propriedade de causar autismo, coisa nenhuma. Algumas vacinas contêm mercúrio e que pode prejudicar o desenvolvimento cerebral. Também é um mito, não tem nada a ver esse tipo de situação. As vacinas enfraquecem o sistema imunológico. Pelo contrário, elas fortalecem o sistema imunológico, elas preparam o sistema imunológico para uma infecção. É melhor ter a própria doença? Muitas vezes as pessoas perguntam, às vezes em vez de vacina não é melhor ter a própria doença? As vacinas têm efeitos colaterais? Aí nesse caso algumas vezes podem ter conforme o organismo, conforme alguns tipos de sensibilidade, de alergias que as pessoas ou intolerâncias que as pessoas podem ter ao componente daquela vacina. Mas aí nesse caso são coisas bastante específicas, né? Muitas pessoas perguntam, é melhor ter a própria doença? Muitas vezes ter a própria doença já te produz uma certa quantidade de anticorpos, conforme a doença por um tempo limitado, outras por um tempo bastante maior, mas assim, as vacinas geralmente são feitas para que tenha uma durabilidade bastante maior. Algumas delas precisam obter reforço, outras com uma única dose a pessoa já está protegida. E muitas vezes essas vacinas têm que ser repetidas muitas vezes anualmente, conforme a condição. Nem todas as vacinas são iguais. Uma coisa assim, gente, a vacina ela não atua somente sobre doenças causadas por vírus, sobre as viroses. Elas atuam também sobre doenças causadas por bactérias. Elas seguem o mesmo princípio de proteção que existe tanto numa quanto na outra. Aí, com relação àquilo que a gente falou sobre pandemias, epidemias e tudo mais. Estamos vivendo hoje a chamada pandemia do coronavírus, do novo coronavírus. E por que ela é chamada de pandemia? Porque ela é uma disseminação mundial de uma nova doença. Essa doença, ela é transmitida rapidamente de pessoa para pessoa. E por que ela acaba sendo mundial? Porque os meios de transporte também estão mais eficazes, mais rápidos. E muitas vezes uma doença que uma pessoa infectada na América do Norte rapidamente traz a doença para a América do Sul, passa para as pessoas que muitas vezes estavam despreparadas para aquela situação e aí essa doença acaba se alastrando nesse determinado local. Daí ela passa assim, quando tem um número grande de pessoas infectadas, algo que já poderia considerar algo quase que descontrolado, a Organização Mundial da Saúde vai caracterizar como pandemia. Diferente de epidemia, que é quando uma doença apresenta um crescimento abrupto além do esperado. Porém, não tem a característica de pandemia, ela pode estar até em alguns países, mas ela ainda não tem um número X de países capaz de ser considerado uma pandemia a nível mundial. E uma endemia é uma doença infecciosa que ocorre habitualmente com incidência significativa em dada população ou região, ou seja, mais fechadinho num determinado território, entre pessoas, e aí ela não tem um alastramento tão grande. Temos vários exemplos desse tipo de doença. Nesse vídeo nós falamos sobre as vacinas, sobre pandemia, epidemia, endemia. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!